Oi, futuros auditores, como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou dar umas dicas gerais de como estudar as matérias do direito. Quando a gente fala sobre determinados assuntos e como você deve estudá-los, é importante ter um pouco de cautela, porque cada um aprende de uma forma. Não há um caminho das pedras definido, mas esse vídeo, o objetivo é te dar insights de como você pode aproveitar esse estudo das matérias do direito no aspecto mais geral e te direcionar esse caminho, porque assim, eu sei que no começo você vê lá, não sei quantos PDF de direito constitucional, não sei quantos PDF de direito administrativo. Você pode pensar, meu Deus, não há uma linha de chegada, eu não estou conseguindo vislumbrar essa linha de chegada. Então, assim, as matérias de direito, elas são muito importantes para a área fiscal, a área de controle. Então, no ciclo básico, que a gente chama, né, que são o conjunto de todas aquelas matérias que reiteradamente são cobradas, a gente tem determinadas disciplinas do direito. E eu também sei que pode ser muito difícil para você, de cara, aprender esses conteúdos, porque a gente está falando aí de pessoas que vêm da área de engenharia, por exemplo, pessoas que vêm da área da saúde, que nunca se depararam com esse arcabouço jurídico e podem ter sérias barreiras, né, na hora de estudar. As matérias do direito, no geral, elas são codificadas, então você vai precisar do contato com a literalidade. Mas muitas vezes você também vai se deparar com matérias que são mais teóricas. É muito importante a gente adequar o nosso estudo a depender do assunto que a gente está lidando. A primeira etapa é saber que você não pode se furtar ao aprendizado da literalidade. Que é essa literalidade, né? A lei seca é o que dispõe a própria legislação. Pega, por exemplo, o Código de Tributário Nacional, ele tem um arcabouço de artigos, de incisos, de alíneas, que é o que compõe esse código. Então, quando a gente fala de lei seca, é estudar pura e simplesmente a lei, como ela está escrita no própria legislação, né? Mas a gente vai também se deparar, nesse contexto do mundo jurídico, com decisões dos tribunais superiores, que podem ser, por exemplo, precedentes, que é uma decisão à luz de um caso concreto, que muitas vezes não é cobrada, sobretudo na área fiscal e de controle, mas a gente pode se deparar com um contexto mais amplo de jurisprudências, que são decisões reiteradas em um determinado sentido. E esse conjunto de decisões que frequentemente vão interpretar aquele artigo de uma mesma forma, eles podem ser importantes para a área fiscal e a área de controle. E muitas vezes essas decisões têm um efeito que a gente chama de vinculante, ou seja, ela amarra todo o ordenamento jurídico. E daí essas decisões também são cobradas. Mas a gente vai ter um vídeo específico só tratando de como estudar essa parte mais jurisprudencial. É importante que você saiba que existem essas vertentes de ataque, digamos assim, quando a gente estuda o direito. E a principal fonte para você encontrar essa literalidade é o site do Planalto, que é onde constam todas as legislações atualizadas. E se você quiser, seja imprimir a lei ou colocar ela no seu drive, a gente vai falar um pouco disso depois, é importante que você se atenha ao site do Planalto, que é a sua principal fonte. Então, o estudo do direito, no geral, ele deve ser combinado, primeiramente, com o PDF lei seca. Como eu falei no começo do vídeo, né? Não há uma regra exata. Eu sei que você pode ter dificuldades em determinados assuntos, e para esses assuntos que você tem dificuldade, o ideal é você encontrar ali uma videoaula específica do assunto. Então, assim, o PDF ou a videoaula vai esmiuçar aquele conteúdo que está ali disposto em um artigo. Então, é aquela coisa, né? Muitas vezes um artigo é uma frase, mas que vai falar o mundo, né? Então, o professor, ele vai esmiuçar para você, ele vai explicar o que significa aquele artigo, vai dar exemplos na prática do porquê que esse artigo existe. É claro que a gente está se deparando com um conjunto de matérias que tentam, hipoteticamente, rastrear tudo. É impossível o direito positivar, né, colocar ali no mandamento daquela lei, naquele artigo, todas as circunstâncias fáticas que existem no nosso universo, porque são milhões. Mas, assim, muitas vezes você vai se deparar com um artigo que você não consegue materializar. Tipo assim, o que esse legislador tá falando? E o PDF, ele é importante dar essa luz para você, né? Trazer para o caso concreto o que o legislador quis dizer naquele momento. Então, muitas vezes você não vai entender porque se refere a uma situação, é muito difícil materializar, sabe?
mas para alguns direitos isso é mais palpável. Quando a gente está falando de constitucional, de administrativo, você consegue ver circunstâncias mais fáticas, assim, do seu dia a dia, penal, por exemplo. Mas quando você chega em direito civil, com aquele código de 900 artigos, bate um desespero, porque imagina, você regular todos os atos da vida civil, é humanamente impossível, né? Então, você vai se deparar, sim, com vários artigos que você vai ter que decorar. Não vai ter como você trazer para o caso concreto, ali o professor, vai ser difícil você entender, mas é importante você estudar com esse material de apoio para você conseguir ali compreender melhor o que é que o legislador quis dizer. Passando agora para a próxima etapa, o que a gente tem? O estudo da lei seca. Você vai encontrar dificuldades no estudo da lei seca, por quê? Por causa do linguajar jurídico e da materialização da literalidade da lei. Como eu falei para vocês, a gente tem, né, uma linguagem jurídica e o legislador muitas vezes gosta de algo mais rebuscado, o que torna ainda mais difícil o nosso processo de aprendizagem. Então, o quanto antes você se depare com esse contato jurídico, fica mais fácil de você, no futuro, ter uma associação melhor, fazer uma questão, ou também estudar outro material do direito. E essa materialização da literalidade vai poder ser vista no estudo do PDF, da videoaula. O professor ele vai te direcionar para isso. Então, é muito importante que você tenha um estudo mais ativo, porque, venhamos e convenhamos, é muito chato, muitas vezes, você ter que estudar esses 1000 artigos. É muito complicado. Então, o estudo ativo, ele vai te trazer uma certa dinamicidade. E como é esse estudo ativo? É através de marcações na literalidade. Você pode marcar seu código, pode escrever ao lado. Eu coloquei o exemplo do meu Código Tributário Nacional. Vocês vão ver nesse vídeo vários exemplos meus, dos meus materiais, para tentar elucidar melhor para vocês como é que eu fazia. Então, eu marcava muitas vezes no código, escrevia as observações do professor. O PDF é super importante porque ele vai te fazer esse link e no seu material você consegue fazer anotações que te remetam a uma memorização, a um entendimento. Então, é muito importante ter esse estudo ativo, não só chegar, abrir o PDF e tentar ali ler o PDF pura e simplesmente. O ideal é que você faça marcações no seu PDF, faça marcações na sua literalidade. Muitas vezes, como eu falei, né, o direito ele não está codificado em aspectos mais teóricos, tipo princípios. Por exemplo, história da Constituição. Você não vai ver isso numa literalidade, mas você consegue ali, com um material de resumo, seja pronto, ou um material elaborado por você, você consegue fazer marcações daquilo que é importante e escrever, ler, porque quanto mais ativo for o seu estudo, menos sono você terá ao estudar e vai ser mais fácil você conseguir passar por esses assuntos de uma forma que você consiga aprender, né? Que é o objetivo primordial. E daí a gente se depara com essa dicotomia, né? Material digital ou impresso. O que é que eu devo seguir? Vê, o material digital, ele tem uma alocação de mais informações no seu resumo. Por quê? Porque você consegue ali dar um Ctrl+C, um Ctrl+V e marcar no material várias observações, sem precisar ficar escrevendo. O que leva a um ponto negativo do material impresso, que é esse baixo custo-benefício de muitas anotações. Porque imagina, você vai escrever muita coisa, muitas vezes algumas decisões jurisprudenciais são grandes ou alguma observação do professor é maior, e isso vai demandar muito tempo de você. Então, no material online, você consegue fazer essas observações de uma forma mais célere, mas ao mesmo tempo é importante você se atentar para não colocar todo o PDF ali no seu resumo, porque senão vai ficar muito extenso e você vai ter o trabalho de reestudar. Então, é importante você saber o que anotar, mas também a forma desse material, né? Se ele é digital ou ele é impresso. E o material digital, ele tem a maior disponibilidade de acesso. Em que sentido? Você pode, por exemplo, colocar no seu Google Drive e baixar ele offline, ter ele no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, sem precisar de internet. Então, você tem um dia aí para revisar direito constitucional, administrativo e tributário. Exemplo. E daí você vai pra praia. Tá num contexto ali na praia, tem que dar uma revisada antes de aproveitar, porque sim, é importante aproveitar em todos os momentos. Se você tiver acesso ao seu celular, você consegue ver os seus resumos, você consegue ler alguns artigos. Você não precisa, imagina, levar uma pasta de direito constitucional, uma pasta de direito administrativo, uma pasta de direito tributário. Com o material digital, você tem acesso a qualquer lugar. E assim, o material impresso,
eu acredito que ele é importante no aprendizado, porque, falando por mim mesmo, da minha forma de aprender, eu sempre gostei de caneta colorida, de riscar, então, de anotar por cima. Eu sinto que eu memorizo melhor assim. Então, muitas pessoas se vinculam ao material impresso por essa facilidade de aprendizagem. E também há uma questão no material impresso que é a alta probabilidade do material se tornar obsoleto, porque a gente tem atualização legislativa a cada segundo. Então, assim, muitas vezes você vai ter que passar um marca-texto, né? Esse artigo já foi desatualizado e vai ser difícil de você fazer uma emenda ali na sua lei impressa. Então, o material digital, ele fornece uma maior celeridade nessa atualização. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês o meu material impresso. Vocês podem ver o Código Tributário Nacional. E é interessante que você, no material impresso, organize as suas anotações. Porque, como vocês podem ver aí, eu coloquei de lado, as anotações não estavam muito concisas. Eu conseguia entender, porque eu tinha tanto contato com esse material que ele já estava super familiarizado. Mas é interessante você avaliar o tipo de impressão. Por exemplo, aqui eu imprimi o código naquela versão que você imprime 2 folhas em uma página só. Então, eu conseguia alocar mais artigos, mais assuntos naquela folha, sem precisar, meu Deus, imprimir 1000 folhas para todo o material de direito, né? Então, é ideal que você diminua a letra, imprima 2 páginas em uma, para conseguir ter mais informações e não ficar um material tão extenso. E você pode também encadernar esse material, fazer como eu, que nesse caso coloquei ele numa pasta que tinham várias folhas em folha de plástico mesmo, e coloquei as páginas, cada página eu coloquei uma folha, e ficou bem legal também. E é interessante que você veja nesse material impresso, a caneta que você vai utilizar, você pode ver aí que eu coloquei algumas canetas em rosa que mancharam o papel, é uma dificuldade que você tem no material impresso também, e marca-texto também que não manche tanto, para que você não perca a atualização que está no verso da página. Já no material digital, aí tem um exemplo de como você pode fazer. Esse foi a minha pasta para Cefaz Pernambuco, e eu coloquei várias pastas a depender do direito que eu estava falando, né? Direito penal, direito civil. E dentro da pasta, por exemplo, essa de direito empresarial, você pode ver aí títulos de crédito, empresarial no Código Civil, que são assuntos do direito empresarial. Eu não gostava de colocar tudo em um arquivo do Word só. Eu poderia fazer isso e separar por títulos, né? É também possível a sua forma de organização. Você vai descobrir. Eu preferia, assim, um arquivo para cada lei, digamos assim, ou um assunto mais macro que abarcasse vários outros assuntos, como, por exemplo, o empresarial do Código Civil. Aí tem todo o assunto de sociedades, tem uma parte mais de conceito ali do que é o empresário. Então, eu quis alocar num local só. Essa forma de organização, né, você vai identificar. Mas aí é um exemplo do Código Civil e de como eu pude condensar esse material no meu Google Drive. E daí, é importante que você saiba como é que você vai marcar. É tentador marcar de todas as cores. Isso vale para o material impresso ou para o material digital. Mas é importante que você tenha uma coesão nessas marcações. Por exemplo, tudo que foi objeto de cobrança de provas anteriores, eu coloquei no marca-texto verde, como você pode ver aí. Eu não diferenciei por banca. A FCC é o marca-texto da cor rosa, a CESP é outro. Eu simplesmente percebia, né, o que era cobrado nas questões, independente de banca, e marcava na literalidade. E também fazia anotações, por exemplo, jurisprudência. Essas jurisprudências eu vi em questões anteriores, então eu colava no meu material, ou escrevia se ele fosse impresso, e daí eu colocava de uma cor específica. E algumas observações que eu, por exemplo, via no comentário das questões no TEC, ou comentário do professor, ou até mesmo do PDF, eu colocava em outra cor, perto do artigo a que se referia. Se a gente está falando, por exemplo, de algo que não é codificado, como direito administrativo, aquela parte de atos, de poderes administrativos, organização administrativa, que você tem uma dificuldade de colocar, né, na letra da lei o que está se referindo esses assuntos, você pode marcar no seu resumo. Seja um resumo pronto, ou um resumo que você mesmo elaborou. E as questões você pode, por exemplo, colar, né, nesse resumo o código da questão respectiva, se você quiser fazer menção a uma determinada questão,
ou anotar a assertiva dessa questão no seu resumo. E assim, você pode seguir essa ordem também se for algo mais teórico. Essa ordem que eu falo é de cor, uma organização maior para você não se perder nesse contexto imenso de assuntos, né, que você se depara. A outra forma de você marcar, por exemplo, que foi cobrado nas questões, se você só viu uma vez, por exemplo, você coloca 1x. Se você viu 2 vezes, você coloca 2x. Se você viu 3 ou mais vezes em questão, você coloca 3x ao lado do artigo. E quando você for revisar, por exemplo, eu não tenho tanto tempo de revisar o meu Código Civil para determinados assuntos. Então, você já vai no que foi objeto de cobrança anterior. Se você identifica quantas vezes foi cobrado, você consegue revisar só aquilo que foi cobrado mais vezes. Eu não fiz essa metodologia, é um exemplo de como você pode seguir. Eu simplesmente marquei o que tinha sido objeto de cobrança, então vários pontos do meu Código Civil, como é esse o exemplo, havia muita marcação em verde, ele estava todo riscado de verde, então eu sabia que eu tinha que revisar aquilo tudo, eu não teria como me furtar a essa revisão. Então, eu tinha que ler os artigos que foram cobrados para ir memorizando, deixando ali cravado na minha memória aquilo que foi objeto de cobrança. Outro ponto é, a gente precisa, na hora de resolver questões, aprender indiretamente por elas. Então, mapear os artigos cobrados nas alternativas, ou não só os artigos, os assuntos que foram cobrados, é muito importante. Quando você fala, por exemplo, de algo que ainda não foi codificado, como a parte de eficácia das normas constitucionais, por exemplo, eficácia limitada, eficácia contida, você vai identificar nas suas questões aqueles artigos que têm uma eficácia limitada, por exemplo, e você marca do lado do artigo a sua eficácia. Ou, por exemplo, você está estudando um aspecto mais teórico, princípios, os princípios que envolvem o direito administrativo. Então, você vai identificar nas alternativas o que é que as bancas gostam de cobrar em relação a esses princípios e vai complementar as suas anotações. Então, é muito importante que você estude as questões, né? Não só o PDF, para você identificar esses assuntos que são mais cobrados e também ter novos aprendizados ali através dessas questões. Então, você precisa marcar na sua lei, é importante que você marque aquilo que foi cobrado, como eu mencionei anteriormente para vocês, ou marcar também no seu resumo. E você vai ter uma revisão direcionada, ou seja, você vai estudar as matérias do direito quando você tiver já revisando alguns conteúdos, você vai partir para o que foi cobrado anteriormente através das suas marcações. Então, esse combo de PDF ou videoaula para os assuntos, marcações na literalidade do que for codificado, marcações no seu resumo daquilo que não for codificado e fazer isso reiteradamente, sobretudo consolidando por questões, é o melhor caminho a ser feito. E assim, quando eu falo que é o melhor caminho, não há uma forma exata. Você vai descobrir como na prática você vai marcar, como na prática você vai organizar, mas é preciso e importante seguir essa estrutura. Estudo do aprendizado teórico, associação com a literalidade, associação com as questões e também com a parte que é mais teórica. Então aqui, por exemplo, eu vou dar para vocês um mapeamento de artigos cobrados nas alternativas das questões anteriores. Você vê aí uma questão que deve ser C, e é uma questão que pede de acordo com o Código Tributário. E você vai perceber que todas as letras, indiretamente, fazem remissão a um determinado artigo do Código. E o direito, ele vai se repetir assim, dependendo da banca, você vai ter questões mais literais, como a FCC, ou você vai ter questões mais doutrinárias, como o SESP, FGV. Muitas vezes a questão ela vai te dar um caso prático e pedir que você responda à luz da literalidade ou da cobrança do direito. E esses exemplos nas questões também são muito legais para você anotar nos seus resumos e vão te ajudar no decorrer da sua trajetória a ter mais base para aplicar ao caso concreto aquilo que está posto no direito. Mas pegando esse exemplo, por exemplo, a letra C, na verdade, foi a resposta. Mas se a gente mapear a letra A, a gente vai mapear todas as alternativas, mas vamos dar um exemplo. Na letra A, ele está dando o significado ali do sujeito ativo. Essa questão está errada, porque o significado do sujeito ativo é outro. E daí você vai na sua literalidade, marca, porque isso já foi objeto de cobrança, e você pode fazer a marcação do artigo todo, você pode, como eu fiz aí, só marquei a parte do sujeito ativo. Então, quando você vai resolver a questão, você retoma essa literalidade, renova esse conteúdo na sua cabeça,
para que você tenha constantemente o contato com o direito em si. E quando você mapeia todas as alternativas, você vai ver que o examinador tirou essa questão dos artigos 119 ao 122. E foi assim que eu fiz as marcações quando eu estudei essa questão, por exemplo. E quando eu revisava, eu voltava a esse conteúdo. Caso você perceba que ainda está muito difícil de você aprender, você pode voltar para o PDF e identificar esse assunto, qual é o exemplo que o professor deu, como é isso na prática, né? Isso do sujeito ativo, do sujeito passivo, em direito tributário, para que você consiga aprender e não só decorar. É como eu falei para vocês, muitas vezes, a depender do assunto, o decoreba vai ser essencial, mas para matérias que são um ciclo base da área fiscal, constitucional, administrativo, tributário, e muitos assuntos de outras matérias, é interessante que você aprenda mesmo o conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenham elucidado aí como estudar as matérias do direito. Eu sei que pode parecer sem fim e pode parecer super difícil, mas o importante é persistir, utilizar essas metodologias a seu favor. Se você tá no PDF e não tá dando certo, recorre à videoaula. Se você tá com material impresso e vê que ali tá sendo muito complicado para você usar esse material, recorre a um material digital. Há várias ferramentas que você tem aí dispostas para você, para que você consiga identificar qual é a sua forma de aprender. E não há assunto que você não consiga aprender. Não há. Assim, para mim, por exemplo, exatas sempre foi muito difícil. Eu tive a facilidade já com matérias de direito, mas o que a gente pode fazer diante dessa dificuldade é alocar mais tempo de estudo para essa disciplina, identificar se realmente a gente está aprendendo por essa metodologia ou não. E insistir também, porque às vezes você tá lá na aula 00 e fala assim, eu não vou aprender isso nunca, não dá certo. Mas se esforça, tenta ler o PDF da aula 00, tenta ler o PDF da aula 01, dá uma chance também para seu processo, sabe? Porque você vai conseguir aprender. É claro que, a depender do assunto, você vai precisar recorrer a mecanismos adicionais para você, né, ter essa base jurídica, mas você vai se surpreender. Espero que você goste do direito tão quanto eu gosto e vai dar certo. Eu sei que o caminho aí parece sem fim, mas quando você pula a corda, né, da reta final, você olha para trás e vê que tudo valeu a pena.